Dali, gurizada, Rádio 2x5 na área, vamos pro programa de número 38, velho. Agora, voltando à temática, escolher um tema aqui, debater um pouco, fazer uma contextualização histórica e falar sobre o presente. Meu nome é Marcel Moreno, junto com meus camaradas Matheus Palilo e Raoni Moreto. Esse aí é o Rádio 2x5, velho. E vamos que vamos. A semana de aniversário do Rei de Roma, né, cara? Ontem o Falcão fez aniversário, então o assunto é volante. Também teve nessa semana aí a renovação com o Gabriel, o Ruf. Então, até uma volância, vou abrir com o cara que é amante do Falcão, maior de todos, que é o Raoni Moreto. Fala aí, cara, qual é a grande consideração a respeito disso, velho? Não, consideração é que o maior jogador da história do Inter é um volante, né, meu? Camisa 5, isso... Não sei quantos clubes do mundo tem uma parada dessas, tá ligado? Acho o cara, sei lá, um dos maiores volantes da história do futebol mundial, sei lá. Brabo demais. E acho que, mais uma vez, o Inter não dá valor ao Falcão que deveria ser dado, né? Foi aniversário do cara, daí a Cristina Ranzolin lá postou no Instagram, me mandaram num grupo de WhatsApp isso. Aí os stories, assim, sendo homenageado por vários clubes, jornais, etc. E o Inter fez só notinha de quase de rodapé, como assim, se fosse né? o Clayton, né? Exatamente, no mesmo tamanho que o Clayton. Então, é brincadeira. Além de ter dado a camisa 5 dele pro Fernando Bob usar, os caras deixam uma nota de rodapé no aniversário do Falcão. É brincadeira, né? E aí, pô, tá chateado também, cara? Como é que a Cristina Ranzolin, então, apaziguou a situação lá que aconteceu em Santos, aparentemente, né? Isso aí fica pra justiça, né? Fica pra justiça, né, velho? Fica pra justiça e... Cara, Falcão, obviamente, é o nosso maior volante e tal, ainda mais que a gente tem grandes nomes, né, na volância, como Fernando Bob, né? Então, cara, Falcão, com certeza, não, mas brincadeira, assim, cara, Falcão tem essa relação com o clube, eu não sei o que tem, e passa a direção, entra a direção, sempre tem alguma questão com o Falcão que ninguém sabe o que é, né? Isso é meio nebuloso ainda dentro do Inter, porque, claro, tem as questões que contrata o cara para ser, né, fechar buraco e deixa o cara 5 dias, ou deixa um mês para o cara trabalhar e depois queima o cara. Mas como jogador, né, velho, não tem, acho que tem várias coisas ali importantes dentro de uma virada de chave do Esporte Clube Internacional, que ele deixa de ser um clube regional ali, né, que era dominante no estado e começa a virar dominante no Brasil, né, e isso é uma virada daquele time com o Falcão na liderança, né, como camisa 5. E cara, não tem. E volante é uma coisa importante, não sei se a gente vai falar um pouco mais, mas dentro do Inter, né, a gente tem uma saga de volantes que são bem importantes, né? Eu lembro de 2010. Eu vou fazer essa rodada aí pra gente pontuar nominalmente aí quem são os caras. Vou pular etapas, então, vamos embora. E, cara, pontuando assim sobre o Falcão, é incrível, né, cara? Eu tenho alguns relatos, porque é aquele jogador que a gente não vê, a gente ouve relatos, né? O Raoni fala muito quando o pai dele relata situações mais antigas, né? E eu tenho um relato de um pai de um amigo meu gremista, citando uma jogada do Falcão no jogo contra o Caxias, que numa época que ele fala que ia no Beira-Rio. Um abraço pro seu Juarez, pai do meu amigo Glaucio. E ele relata, cara, com os olhos marejados, uma vez de uma jogada que o Falcão fez, de virar o jogo para a ponta direita, num jogo contra o Caxias, eu nunca consegui ver esse lance, cheguei a procurar já, e depois entra na área para receber e fazer um golaço. E ele disse que foi a jogada mais linda que ele presenciou ao vivo no futebol, um gremista, né, um grande gremista, o Juarez. E, cara, como jogador de futebol, acho que é realmente irretocável falar de talvez, assim, o grande volante da história, assim, eu acho que patamar de Zidane e tal, claro que a gente sabe que eram outros momentos, outra dimensão de futebol, mas os relatos que a gente tem, as imagens que a gente tem, o que ele fez na Europa, né, jogando na Roma, o que ele fez pelo Inter, dessa troca de patamar que muito bem citou o Palilo, é uma referência nunca alcançada, é o maior ídolo do Inter, eu acho também que ele é inalcançável, pelo período, pela aquela questão de ser um momento único, de de cravar o Inter como um clube do cenário nacional e o futebol gaúcho, por tabela. Mas vamos falar um pouco, então, além de Falcão, né? É difícil falar do grande, a gente botar assim, né? Quem foi o grande volante do futebol colorado? Então, até para fugir um pouco dessa personificação restrita a uma pessoa, a um jogador, eu vou falar da dupla de volância, que é uma questão importante, né? Tem o 5 e o 8, e aí já puxando aqui, já dando meu depoimento, para mim a grande referência de dupla de volância não está nem no Inter, é a Copa de 94, né? Com Mauro Silva e Dunga.
É uma coisa que daquele 4-4-2, e aí a gente tinha os 2 meias e os 2 volantes. Mas em termos de Inter, eu tenho alguns aqui para citar, mas vou passar para o Palito, que já estava querendo citar ali os volantes, as duplas de volante do Internacional. Cara, para mim, o que mais me marcou, assim, é a primeira dupla, assim, de eu olhar e ver, tipo, cara, a gente tem uma dupla de volantes, e isso foi em 1997 com Anderson e Fernando. Eu ia falar. Era muito bom de ver, era bonito de ver o Inter aí com o Sandoval ali um pouquinho mais na frente, então, mas era bonito de ver o Inter jogar, de ter essa dupla aí de volantes, e eram 2 volantes que não eram, entre aspas, claro, o Fernando era um pouco mais construtor, mas vindo no futebol de hoje, cara, é difícil ter um volante como o Anderson Papola, que tinha. Hoje o volante, ele tá muito mais construtor, e era 2 volantes que pegavam firme, era bacana de ver, mas eu acho que o Sandro também, aí vem essa mudança, né, do construtor, o Sandro construía bastante, né, cara, então era bem, bem bacana de ver o Inter com o Sandro também, e claro, daí não vou falar do Traíra, do Edinho, mas do restante a gente tem vários volantes aí que foram interessantes dentro do time. Foi o momento aí de dupla, né, que o Sandro fez dupla com o Guinha Azul naquela Libertadores, que por sua vez também fez dupla com o Magrão, que talvez foi uma dupla muito forte de volantes que vale a pena ser citada. Ao Raoni, assim, além do Fernando Bob, cara, que grande volante aí que tu guarda um carinho. Cara, eu guardo um carinho pelo Magrão, pelo Guinha Azul, assim, acho que eram 2 volantes daí já mais 8, assim, né, que eram, porra, muito, muito foda, assim, a dupla Sandro e Guinha Azul na Libertadores 2010 foi, tipo, acho que nenhum Colorado vai esquecer essa dupla, sabe, tipo, os caras foram muito bem, o Sandro jogou até, acho que da semifinal em diante vendido e botava o pé em todas as divididas, o cara jogou muito mesmo no Inter. Acho que a grande dupla da história do Inter é Batista e Falcão, né, meu? Acho que o Inter teve esse luxo, acho que a década de 70, o que o Palilo falou, o Inter, através do Falcão, e acho que o segundo melhor jogador do time era o Carpegiani, sobe, assim, de patamar. O Inter tem o maior time da história do futebol brasileiro na década de 70, que perdura até hoje, e essa dupla de volante Falcão e Batista, com o Carpegiani de 10, é, tipo, acho que é o maior meio-campo da história do clube e vai sempre ser, sabe? Porque é muito difícil algum time brasileiro ser melhor que aquele. Então, e se acontecer, não vai ser aqui de novo, sabe? É muito difícil. Eu acho que para a história do Inter fica que o Inter teve esse time dos anos 70, que é o maior time da história do futebol brasileiro, e ponto, sabe? Tipo, então essa é a maior dupla de volantes. Eu acho que a dupla de volantes que tu citou de 97 também é importante contextualizar, que tipo, o Fernando, aí algum período o Enciso, né, que jogava, era 8 de origem, assim, também, eram caras que acho que fortaleceram a coloradagem dos anos 90 naquele período de dificuldade, sabe? Tipo, o Inter, naquele período muito difícil, o Inter teve os seus volantes, assim, importantes. Boa. O Anderson tem bem aquela personificação, o Anderson e o Fernando também, mas o Anderson era daqui, né, era gaúcho, eu acho que tinha uma coisa importante, né, vale citar, assim, outros volantes, né, Dunga saiu daqui, né, teve o retorno de 99, citar também o Caçapava, desses que a gente não viu, né, mas dentro dos que a gente viu também, assim, não tem como não pontuar Edinho e Wellington Monteiro, né, era uma dupla improvável de jogadores que a gente já fez até um programa que eram jogadores operários, 2 eram operários da bola, né, nenhum veio como craque. Edinho, porra, andarilho, andou por aí, picou, quase caiu fora do futebol, né, tem histórias até inclusive envolvendo o Fernandão, e o Wellington Monteiro veio do Caxias, né, cara, então é importante, assim, né, 2 volantes, campeões do mundo, que tiveram o maior título da história do Colorado, são jogadores operários. Eu acho legal pontuar. Eu acho importante também citar o Fabian Vargas, né, cara? Ele entrou e fez uma mudança ali no Mundial também, não ficou muito tempo no Inter, mas, cara, foi um belo no volante mundial também, né? Estrela mundial, fez história no Boca, na seleção da Colômbia, e no Inter desempenhou muito bem também. Boa. Agora sim, cara, pontuando rapidamente, falar um pouco de presente, né, cara? A gente teve a renovação do Gabriel, a gente tem a situação de ter bons volantes, acredito eu, o Aranguiz, esse volante mais construtor, né, que enfim, a gente falou no programa passado que seria até um world class, né, um cara que poderia estar jogando uma Champions League, mas aí também tem um plantel, né, tem o Gabriel voltando, tem o Johnny provavelmente de saída, tem Rômulo, Campanharo, e aí como é que tá hoje o Internacional servido de volantes aí, Palino? Tu tá de sacanagem, Campanharo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas o Rômulo, cara, eu vejo muito futuro no Rômulo, velho. Acho que ele é um bom jogador, acho que tem além ainda para queimar,
mas eu acho que ele tem um potencial importante aí, principalmente que é iminente a saída do Johnny. Eu acho que a gente precisa fazer uma venda. Eu acho que o Johnny é o principal, ele tem green card, acho que dá para vender ele. Então, acho que o Rômulo é importante. Eu acho que é legal também o Ruf pela importância dentro do vestiário. O futebol ele não está desempenhando muito bem. Claro, ele teve uma lesão grave, então isso há de se relevar também. Mas entre Gabriel e o Rômulo, eu vejo o Rômulo hoje na frente, assim, por bola, né? Desempenhando o futebol. O Gabriel dá pra dizer que ele foi muito importante no ano passado, né? 2022, ele foi um cara importante, principalmente animicamente. A gente tinha um time ali mais derrotado, né? Foi um cara que puxou, deu um pouco de gás, assim, nesse sentido. E enfim, até por isso acredito eu que o Inter tá renovando, né? Tem esse crédito. Mesmo não desempenhando grandes coisas esse ano, mas jogou poucos jogos. Acredito que fazendo uma temporada pode ser um cara bem importante. Raoni, ainda um não citado aqui, tem o Bruno Henrique ainda, mas tu como um cara que está sempre olhando o futebol, assim como o Palilo também, já adicionando alguém que de repente tu traria pro Colorado, acessível? Eu falei no último programa que eu traria o volante uruguaio, o capitão da seleção sub-20, daí na hora tinha me fugido o nome, é Fabrício Dias o nome dele. O Flamengo queria, custa 6 milhões de dólares, algo assim, eu daria esse balaço, acho ele muito bom, dos volantes mais modernos, assim. E no Inter, eu acho que o Inter fez uma grande contratação, que é o Rômulo, sabe? Eu acho ele bem bom como jogador, foi barato, foi 4 milhões de reais, 13,5, acho que é que o Inter vai pagar. Eu acho que realmente, que nem o Palino falou, a gente vendendo o Johnny, acho que tem que ser vendido, tá? Eu acho que o Johnny tá numa crescente muito grande, mas ele já teve seus momentos ruins no Inter, então tem que aproveitar e vender, que tá em alta. E precisa de grana, né, meu? Precisa vender. O Inter hoje é um clube vendedor ainda. E ele tá jogando bem, e tem o substituto que é o Rômulo, sabe? Então acho que eu traria o Fabrício Dias, mas acho que o Rômulo é um cara que tem esse potencial de crescer no Inter e ser mais um desses caras que a gente contrata e depois vai vender por 50 vezes o que a gente pagou. Porque o cara ele tem meio que a cara do Inter, assim, ele é esforçado, ele fez gol e chorou, parece que ele sabe onde ele tá, sabe? Eu gosto de jogador assim, que parece que sabe o que tá acontecendo, não é só um ananá qualquer, sabe? É importante, hoje tá cheio de ananá, né? Mais alguma coisa sobre volância? Podemos passar alguma consideração de repente já contra tem jogo amanhã, né? A gente tá gravando terça-feira. Amanhã Inter e Bahia. Esse final de festa aí do Colorado. Quais as expectativas, Palio? A minha expectativa é positiva, porque eu achei até que ia ser um grande problema por causa das convocações, essas data FIFAs que não são data FIFA, né? Tipo, tem um jogo no outro dia, então não vai vir nenhum dos jogadores. Mas eu vejo que as substituições, eu acho que a gente só vai sofrer na questão do Valência, né? Que a gente não tem o matador. Mas do restante, eu acho que a gente vai para um time competitivo. Eu estava até mais preocupado com isso, mas a gente está com um time competitivo, que ele teve aquelas bananadas que ele fez, mas ele desempenha bem, principalmente quando está fora, né? Então, tá fora do Beira-Rio, ele fica menos nervoso. Mas daí agora é ver o restante do time ali, né? Pro Arangues a gente tem algumas substituições, é o Bruno Henrique e tal, então não tem muito mistério. Acho que dá para ganhar, mas voltar com empate já é positivo também, porque depois a nossa sequência é com a galera do Z4, né? Então fazer ponto é importante com essa turma e não deixar eles também andarem. Né? Raoni, algum pitaco a respeito? Não? Também o que rolou essa semana aí, então, acredito que o Raoni queira falar alguma coisa. Enfim, né? Reta final, tem eleição rolando, a gente sempre traz algum ponto aqui, dá um pitaco ou outro. Ontem, segunda-feira, teve a apresentação da chapa de oposição, né? Do MIG. Alguma consideração a respeito, Raoni? Acho que foi engraçado, né, cara? Sei lá, a gente fica às vezes fazendo campanha assim, ou falando, cuidado, né? Tem umas coisas no Inter que não podem voltar a acontecer. Daí parece que às vezes os caras te tiram pra louco, ou falam, a galera tenta tomar seu lado político, mas tu vê um lançamento de chapa e as coisas acontecem exatamente como a gente fala, né? O Marcelo Medeiros, sei lá, tomou um foguete, eu acho, não sei, o cara destilou um ódio ao Cudê que não existe. Cara, tipo, sim, ainda mais a chapa querendo colocar que manteria o Cudê, né? E aí o discurso, eu recebi esse áudio, eu vi o videozinho dele. O Melo fala que vai manter o Cudê e o Medeiros sai metendo o pau nele, falando qualquer groselha, dizendo que o Mig não tem mais microfone, falando tipo coisas realmente que são absurdas. E até rolou uma brincadeira nos grupos aí, que não tem nada a ver com política, grupo de Colorado mesmo, mas eu achei engraçado que alguém falou assim, mano, é só o Marcelo sumir que ele se reelege, tá ligado? Que os caras falam tanta merda que, tipo, é só o cara não aparecer que tipo, ganha a eleição, mas, claro, vai ser difícil pra caramba a eleição pra
para a situação, mas o lançamento da chapa fica com esse sentimento, assim, que os caras falam em apaziguar o clube, pacificação do clube. E eles fazem totalmente o oposto, porque eles destilam ódio até contra o treinador, então essa parada pega mal até no vestiário. Então não é só não apazigua politicamente, causa um desconforto no departamento que deveria estar blindado, que é o futebol, tá ligado? Então esse tipo de coisa me preocupa bastante. Mas mesmo assim, antes de passar a palavra pro Palila ali, que eu acredito ter alguma consideração a respeito, eu acho que a gente vai ter disputa, né? Diferente de todas as últimas eleições, que a gente teve quase uma aclamação. Até mesmo a última eleição estava parecendo que ia ser mais disputada, mas na reta final aquilo não se mostrou competitivo e o Barcelos levou meio que de lavada. Mas eu acho que vai ter eleição, cara, porque embora a nossa bolha, e eu falo assim de colorados na nossa idade, que frequentam o jogo e tal, que eu tenho contato aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, tem uma tendência mais a manter o Barcelos. Eu acho que tem um perfil de galera daqui a pouco mais assim, não sei se mais... Consulado interior, galera que consome baldaço, que consome algumas coisas que a gente não consome. Então, assim, eu realmente não sei, não tenho acompanhado pesquisas nem nada, mas eu acho que a gente vai ter disputa, Palito. O que tu acha, velho? Eu acho que vai ter disputa, mas acho que daí, falando do evento de ontem, eu acho que acontece, como o Raoni falou, as mesmas coisas. Cara, para mim, o ponto mais crítico de tudo isso é vídeo do Sonda falando que ele não fala que vai investir porque ele não pode investir, porque ele é conselheiro, mas que pode ajudar o clube. Cara, por que não ajudou agora, tá ligado? Então é aquilo, não é pelo Inter, né? É pela chapa política, de coisa envolvida. Então essas coisas são bizarras e isso acontece sempre comigo, né? Sempre tem isso. Mas a ideia é ver um pouco mais sobre o que vai acontecer. Eu acho que eu tinha achado, até não tinha visto o áudio do Medeiros, até antes a gente conversando, eu tinha achado importante a fala do Melo, de continuidade, até achei ele ponderado, gostei da fala dele, só que daí me vem essa do Medeiros, então daí eu não vou ter que ouvir ainda para falar um pouco mais, mas eu sei que o Medeiros tá meio chateado que ele não tá dentro da chapa. Ele não tá na nominata, né? Então, assim, ele acaba sendo um fogo amigo, né? Porque eu também entendo o Melo também partindo para apaziguação. Ele até se vende como o cara que trouxe o Cudê, o que é verdade, né? E é verdade. Então ele tem esse trunfo. Agora vamos acompanhar, né? Semana que vem vamos ver o que acontece. A eleição, se eu não me engano, é 7 de novembro. Alguém sabe certinho? Primeiro turno, 7 de novembro, depois o pátio é em dezembro, acho. 9, eu acho, alguma coisa assim. Então seguimos acompanhando. Tivemos o nosso último vídeo sobre o Grenal, né? Um comentário do Galo sempre presente. Um abraço pro nosso fiel ouvinte, aos demais. A gente recebe também os feedbacks via WhatsApp. A galera, tive esse fim de semana em Palmares do Sul. A galera já me apresenta como Marcel do podcast lá, então é legal. Então, um salve para Palmares do Sul aí, que tem audiência qualificada no nosso podcast. Mais alguma consideração, galera? Vamos partir para a semana que vem já. Não, vamos para a semana que vem, que já é rodada e também tem muito o que falar aí. Vamos que vamos. Bora.